Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, né? O maná que Ele envia do céu todos os dias para que a gente possa se alimentar dessa palavra, né? Tão poderosa que Ele nos envia todos os dias. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito. E a gente fortalece o nosso espírito lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra. Quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente está na presença de Deus, mais nós vamos estar fortalecendo o nosso espírito. Ele precisa ser fortalecido como o nosso corpo, como a nossa matéria precisa ser fortalecida com alimento e com bebida, né? Com água, suco, vitaminas, enfim. Nosso espírito necessita desse alimento espiritual, amém? O devocional de hoje se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 8 e o versículo 1, que vai dizer assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Amém? Aqui, né, Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Amém? É um salmo de Davi. Aqui Davi está exaltando a Deus. Davi amava fazer salmos, né? Cantar louvores a Deus por causa da sua grandeza e da sua beneficência na vida dele, né? Nós devemos também exaltar e glorificar o nosso Deus pela grandeza dele e pela misericórdia dele conosco todos os dias, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos, né? E Deus todos os dias lança a sua misericórdia. A misericórdia dele é renovada a cada manhã. E lá no Salmo 23 fala, né, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Então Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele cuida dos seus, Ele guarda aqueles que o buscam, né? Aqueles que se dedicam a viver para Ele, que o ama de verdade, não só o ama com palavras, porque as pessoas, muitos no mundo dizem que ama a Deus, dizem que tem fé em Deus, mas é só da boca para fora. Como nosso Senhor Jesus Cristo fala, esse povo me honra com os lábios, mas nós devemos honrar a Deus com as nossas vidas. É dessa forma que nós provamos o nosso amor a Deus, vivendo a sua palavra e vivendo os seus mandamentos. É dessa forma que nós estamos exaltando a Deus e nós devemos exaltá-lo com a nossa vida, não somente com os nossos lábios, né? Mas com a vida reta diante de Deus. Quando a gente diz que louva e que exalta a Deus, não é só quando a gente está cantando louvores, não é só quando a gente vai para a igreja cantar louvores a Deus, não. Nós louvamos a Ele com a nossa vida, com a vida de retidão, sendo uma pessoa honesta, íntegra, né? Dando um bom testemunho de cristão, dando um bom testemunho de que Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, e nós rendemos graças e louvores a Ele, como o salmista Davi sempre fazia, né? O salmista Davi vivia cantando louvores a Deus, fazendo orações a Deus. O salmista Davi estava sempre na presença de Deus, buscando agradar ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Jesus merece todo louvor e honra e glória e poderio, porque Ele veio para nos salvar. Ele se entregou naquela cruz, tudo para que nós pudéssemos se unir a Ele, se unir a Deus novamente, porque estávamos separados de Cristo, estávamos separados da glória de Deus. E Jesus Cristo nos deu esse presente tão glorioso, que foi a reconciliação com Deus. Todos aqueles que recebem a Cristo se reconciliam com o Pai, pois estávamos todos separados, destituídos da graça de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nome dele tão poderoso, tão glorioso, nos uniu ao Pai, né? Nos dando a nova vida.
porque quando a gente se entrega a Cristo, nós temos uma nova vida, uma nova caminhada com Deus. E tudo que era velho já passou. Deus faz tudo novo. Nós vamos trilhar um novo caminho. E esse caminho vai nos conduzir à eternidade, onde lá estará o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o céu cheio de glória, aqui como fala o Salmo, né? Porque a glória está em Jesus Cristo que é o Rei glorioso, o Rei que vai reinar sobre a terra, o Rei que não vai ter corrupção, o reinado que é justo, que é fiel, que é honesto, que é íntegro, que nenhum reinado aqui da terra teve um reinado como o nosso Senhor Jesus Cristo terá, né? Quando Ele vier governar todo mundo, será um governo fiel, justo, e todos irão glorificar a Deus, viverão para Ele em espírito e em verdade. Nós vamos adorá-lo de todo o coração, sem impedimento, porque nós não vamos sentir falta das coisas do mundo, não vamos ter desejo das coisas mundanas, das coisas carnais. O nosso Senhor Jesus Cristo vai nos preencher com a glória dele, com a presença. Ele vai nos envolver com a presença gloriosa dele. A presença dele é tão tremenda, tão gloriosa, que nós não vamos sentir falta de nada aqui no mundo, quando a gente estiver lá na presença do nosso Deus, né? Quando a gente estiver com ele, para viver toda a eternidade. Nós vamos cantar: santo, 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 exaltado e glorificado é o seu nome para todo sempre. Então vale a pena viver para Deus, vale a pena glorificar o nome dele, porque a nossa vida aqui na terra é passageira e existe a eternidade, né? Nada vai se findar depois da morte. Depois da morte, como fala a palavra do Senhor, segue-se o juízo. Então tem dois caminhos a seguir, né? O caminho da justiça de Deus, da condenação de Deus, que é a morte eterna, que é a separação total de Deus. E a morte eterna é viver separado de Deus e viver com o diabo e seus demônios. E o caminho da eternidade, que é o caminho da luz, que é o caminho da verdade, que é o caminho da vida, que é o caminho de Cristo, né? Que ele veio para mostrar o caminho para nós, para que a gente pudéssemos seguir esse caminho e chegar no reino dos céus. Então nós fazemos essa escolha enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui na terra. Se a gente quer viver essa vida gloriosa com Deus na eternidade, sem sofrimento, sem dor, sem morte, sem doença, sem rancor, sem tristeza, sem depressão, sem ansiedade, porque lá não vai ter nada de ruim. Lá vai ser um céu maravilhoso. O nome já diz tudo, né? Céu é o lugar de bênção, é lugar de paz, é lugar de alegria. Mas no inferno vai ser lugar de dor, de arrependimento, vai ser lugar de tristeza, de choros horrendos, porque as pessoas vão ser condenadas pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados, pela sua própria mente, porque elas vão lembrar de tudo de errado que fizeram e não quiseram se arrepender para vir para Cristo. Então, infelizmente, muitas pessoas estão negando o único meio de salvação que existe. Infelizmente, essas coisas não é pregado hoje em dia. A maioria dos pregadores não pregam sobre isso, não pregam sobre o céu, não pregam sobre o inferno, porque não é atrativo, as pessoas não gostam de ouvir, mas a verdade tem que ser falada, as pessoas precisam ser alertadas que existe um céu e o inferno, e que se as pessoas não se arrependerem dos seus erros, das suas falhas e se voltarem para o único que pode salvar, infelizmente, o destino delas será a condenação. Mas Jesus está de braços abertos, basta você se arrepender da onde você estiver, aonde você estiver, você pode se arrepender e pedir perdão a Deus, porque Ele ouve os nossos clamores, Ele ouve quando a gente clama a Ele e pede perdão, amém? Então, que a gente viva para louvar, para engrandecer, enaltecer o único que é digno, não enaltecer pessoas, não enaltecer pessoas famosas, que a gente vê, infelizmente, as pessoas idolatram, dão até a vida pelas outras pessoas, né? Só porque
são fãs dessas pessoas, infelizmente, mas o único que a gente deve adorar, idolatrar e exaltar é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sou Ele, porque Ele morreu por nós. Essas pessoas aí que são famosas, elas só querem encher o ego delas, elas só querem ser aplaudidas, elas só querem viver as coisas aqui do mundo. Elas não pensam nas coisas da eternidade, infelizmente, né? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos dar vida eterna e vida em abundância com Ele. Então exaltemos e glorifiquemos somente o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração. Que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. E Deus abençoe a todos. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra poderosa. Sou grata, Pai, ao Senhor por tudo, pela graça e misericórdia que o Senhor tem com as nossas vidas. Estou aqui em nome de Jesus, Pai, para trazer mais essa oração, trouxe mais essa palavra do dia. E obrigada por cada pessoa que passa aqui nesse vídeo, que ouve a mensagem, que ouvem a oração, que o Senhor venha abençoá-las, Pai, grandemente pelo poder da Tua palavra, que todos nós venhamos glorificar e exaltar o Seu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Não existe outro além de Ti, Pai amado. Só o Senhor merece louvor, glória e honra, como fala a Tua palavra. Não existe outro, Pai, que merece louvor. Só o Senhor é digno de toda adoração. E que a gente possa Te adorar, Te exaltar, Pai, não só com os nossos lábios, mas com a nossa vida. Que a nossa vida glorifique ao Senhor, que a nossa vida exalte ao Senhor todos os dias, pois a nossa vida é Tua. Nossa vida é para o Teu louvor e para a Tua glória. E que a gente Te exalte todos os dias das nossas vidas, porque só o Senhor Jesus merece toda a honra e toda a glória, pois o Senhor pagou o preço por nós, o Senhor pagou o preço de sangue para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante contigo e vivermos com o Senhor na eternidade, na glória para todo sempre. Pai amado, peço ao Senhor que o Senhor abençoe a cada pessoa aqui em especial, a todos que estão clamando ao Senhor por cura, por libertação, por uma vida financeira abençoada, por uma família abençoada, que o Senhor venha adentrar os lares dessas pessoas, Pai amado, e venha trazer paz, saúde, prosperidade, vida abundante, Pai. A Tua presença é o que eu desejo na vida de cada pessoa, pois quando temos o Senhor, nós temos tudo, nada nos falta, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Venho Te pedir proteção, Pai amado, e livramento para cada pessoa. Que o Senhor nos livre de todos os males, Pai amado, que a gente esteja guardado debaixo do Teu esconderijo, nós, a nossa casa e os nossos, à sombra do Altíssimo, onde possam cair 1000 do lado das minhas direitas e nós não sejamos atingidos. E o Senhor seja sempre o nosso condutor, o nosso guia, o nosso pastor, o nosso guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que está sempre cuidando dos seus, Pai amado. Eu venho aqui Te pedir e Te agradecer por tudo, por toda a bondade, toda a misericórdia, que a misericórdia e a bondade do Senhor nos segue todos os dias, Pai amado. Eu Te agradeço e Te peço, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.